Uma parte para o vereador Quiocha por 1 minuto. Está certo que existe essa empreiteira fazendo esse trabalho de retirar os tocos, né, das árvores cortadas, porém, eles estão fazendo somente o enchimento do buraco formado pela retirada e não mexendo nas deformações em redor desse toco. Então, o problema continua e talvez até pior, porque ficou o buraco do toco agora. Tá? É só isso. Obrigado. Eu concluo a minha palavra, presidente. Não havendo mais discussão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra a vereadora Déia por 5 minutos. Eu não posso concordar que está ficando pior do que o buraco da árvore, se não preenchesse. Nós sabemos que o bom para a acessibilidade é que a calçada seja feita em nível, que não haja degraus, que seja retirado as raízes, que seja feita a regularização. Eu tenho acompanhado, cheguei até a perguntar quando estavam fazendo, e realmente vai ser feito em etapas. E essa etapa é a retirada do toco, que nós sabemos quantos acidentes causavam aqueles tocos, né? Principalmente para as pessoas idosas. E vai ser feito o fechamento do buraco, com terra de novo, com solo, e uma regularização para que, nesse período que a gente espera que sexta-feira comece a chuva, né? Depois de uma estiagem tão inesperada e que está causando tantos danos. Mas como a prefeitura estava, penso eu, muito certa ao fazer em etapa, mesmo começando numa época chuvosa, às vezes não se começa a fazer esse tipo de serviço, mas determinando que fosse preenchido com solo, que fosse feita a regularização, e que numa outra etapa, que com certeza vai envolver um serviço muito maior, seja feita a regularização e retirada daqueles ladrilhos que estão quebrados, aqueles ladrilhos mais complicados e tal, e penso eu, não somente no centro, onde estão os tocos, porque a maior parte dos tocos eles estão no centro, um pouquinho na Vila Sorocabana e um pouco no Jardim Cruzeiro, mas também levar calçadas para os bairros, principalmente para aqueles corredores de ônibus. Então, eu acho que a prefeitura agiu acertadamente, tem que ser feito em etapas mesmo, exatamente por causa da dificuldade e da diferença das regiões. Eu aprovo o requerimento, mas só não podia deixar de registrar que a prefeitura está fazendo muito bem esse serviço e eu não concordo que está pior, está melhor. Em discussão, requerimento número 25 do vereador... Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Alexandre Peixinho por 5 minutos. Está de parabéns o requerimento e... entre concordar ou discordar, o povo está vendo que está pior. Não adianta eu concordar e o povo está vendo. O povo não é cego. Então, eu não concordo que está melhor. Um ano inteiro que passou, nada foi feito. E eu vou melhorar esse requerimento na próxima sessão. Quero saber quanto está sendo gasto com essa empresa que está arrancando o toco e deixando o buraco aí. Que faltou aqui saber isso daí. Quanto está sendo pago para estragar a calçada? É isso que eu vou fazer também para saber aonde está indo o dinheiro do povo. Tá? Senhor presidente, simplesmente, logicamente, aprova esse requerimento. Se pudesse votar 2 vezes, ele votaria 2 vezes, com certeza. E não adianta querer vir aqui e falar isso, aquilo. A população está vendo. Eu recebi agora mesmo um abaixo-assinado, que eu vou me manifestar no tema livre, tá? Água que está faltando. Fui chamado agora aqui, o ônibus foi proibido. A empresa pediu autorização para a prefeitura para não passar em determinadas ruas, Dona Catarina Moreira, e vai largar a criançada lá sem pegar ônibus. O morador veio aqui agora falar comigo. Então tem muita coisa para a gente ver. Tá, eu estou com meus 5 minutos, né? Então, e presidente é o vereador Beto, que está conduzindo tranquilamente aí. Questão de ordem. Está conduzindo tranquilamente aí, e eu não sei porque tem pessoas que não se candidatam a presidente se quer ser presidente daqui de baixo. Tem que sentar lá e tentar ser presidente. Voltando ao requerimento, que foi interrompido, infelizmente, eu não interrompi Vossa Excelência, não adianta tentar enganar a população. Graças a Deus que cada dia que passa, a população tem mais noção de quem mentiu
e não mandou nem o relatório circunstanciado aqui, para não se comprometer que tem que fazer esse ano. Por isso que não chegou até agora nessa casa aqui. Tá? Então, está aqui, o meu requerimento vai passar já aqui também, vou aprovar, se rejeitarem, eu faço como fiz com o requerimento do loteamento Castanheiras. Fui lá e protocolei pessoalmente, tá? Os requerimentos têm que ser arquivados nessa casa, tá bom? Então, é só essa a minha palavra, senhor presidente. Muito obrigado pela interpretação de Vossa Excelência, sem ter me interrompido, tendo vista que ver que eu não extrapolei o que eu tinha que fazer. Muito obrigado, senhor presidente, pela parte. Em discussão, requerimento número 25 do vereador Kiyoshi Hirakawa. Tá, vamos. Eu peço para que a minha assessoria registre a reclamação do Décio, que está participando dessa sessão. Em discussão, requerimento número 25 do vereador Kiyoshi Hirakawa. Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, passo em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 26/2014. Considerando que a Praça da Amizade Komeishi Okamoto, no final da Avenida Conselheiro Francisco de Paula Mairim, que está toda coberta de dezenas de árvores cerejeiras, plantadas há mais de 15 anos. Considerando a enorme beleza dessa espécie exótica, que floresce no inverno todos os anos. Considerando que durante as obras da duplicação da rodovia Raposo Tavares, poderão ocorrer intervenções naquele local. Considerando que será importante replantá-las, observando-se as técnicas de retirada com máquinas. Requeiro ao chefe do Executivo, nos termos regimentais, que nos informe se o projeto do DR contempla o replantio dessas árvores. Vereadora Deia. Em discussão, requerimento número 26 da vereadora Deia. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passa em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 27. No bairro Reneville, há um acentuado processo de construção de moradias, pelo que diversas obras estão sendo executadas ao mesmo tempo. São condomínios, apartamentos, sobrados, dentre outros, e na grande maioria deles observamos que a legislação não é observada, no que tange à fixação de placa do engenheiro responsável, bem como da destinação responsável dos detritos, entulhos da construção. Exposto isto, requeiro seja oficiado ao prefeito municipal a fim de que esclareça que se segue. 1. A prefeitura tem fiscalizado aquelas obras para assegurar o cumprimento da lei? Quantas notificações e autuações foram aplicadas com relação às obras naquele loteamento? 3. A prefeitura pretende realizar mutirões permanentes para fiscalizar as obras em referido bairro? Vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento número 27 do vereador Abner Segura. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 28. Chegou ao nosso reconhecimento de que os imóveis localizados no loteamento Reneville e que pertencem a proprietário do loteamento, Directors, estão com IPTU em atraso. A fim de verificar tal situação, requeiro seja oficiado ao prefeito municipal a fim de que esclareça o que se segue. 1. Quantos imóveis pertencem à referida empresa no loteamento Reneville? Favor de especificar lote e quadra. 2. Tais lotes estão com IPTU em dia? 3. Se há atraso, favor de escrever o valor do IPTU atrasado de cada imóvel, especificando ano a ano. Vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento número 28 do vereador Abner Segura. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 29/2014. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Solicito o arquivamento do requerimento 29. Peço que seja feito o arquivamento do requerimento 29, conforme solicitado pelo autor. Requerimento número 30/2014. Conforme se vê no mapa
em anexo, a Avenida Horácio Manleilani possui diversas casas que fazem fundos para uma via paralela e pela qual transitam diversos veículos, já que os imóveis têm a garagem voltada para referido logradouro. Referida via está bastante deteriorada, com erosões e depressões, o que dificulta o trânsito dos moradores pelo local. Tendo em vista tal fato, requeiro seja oficiado ao prefeito municipal a fim de que esclareça o que se segue. 1. Quando a tal via terá a manutenção apropriada através do nivelamento e cascalhamento e poda do mato em suas margens? 2. Que medidas serão tomadas pelo Executivo a respeito? 3. Por que a situação chegou a esse ponto crítico com os moradores mal podendo entrar em seus carros em suas residências? 4. Quando será efetuada a limpeza da via e da praça ali próxima? Vereador Rodrigo da Imobiliária. Em discussão, requerimento do vereador Rodrigo da Imobiliária. Requerimento número 30. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 31. Diversas pessoas têm reclamado com razão de uma excessiva demora na realização de exames de ultrassonografia. Na fila de espera encontram-se gestantes, crianças, idosos e pessoas enfermas que dependem desse exame para apuração de seu diagnóstico e consequente tratamento. Tendo em vista tal fato, requeiro seja oficiado ao prefeito municipal a fim de que esclareça o que se segue. 1. Qual é o tempo médio que espera para a realização do exame de ultrassom? 2. A que fator se atribui esse tempo? Faltam equipamentos ou profissionais? 3. Que medidas a prefeitura está tomando para reduzir esse tempo de espera? Vereador Rodrigo da Imobiliária. Em discussão, requerimento número 31, do vereador Rodrigo da Imobiliária. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento número 31. Requerimento número 32. Os moradores do bairro Moreiras têm reclamado quanto ao fechamento da creche existente no bairro, o que deixou as mães desguarnecidas, por não terem mais onde deixarem seus filhos para trabalharem, e com isso perdem seus empregos, aumentando o número de desempregados e famílias carentes. Alegam terem sido informadas que há projeto de abrir uma unidade no bairro Roseiras. Entretanto, tal providência não favorece as mães ali residentes e que trabalham na Porta do Sol. Assim, e nos termos regimentais, requeiro seja oficiado ao prefeito municipal a fim de que esclareça o que se segue. 1. Qual motivo levou ao fechamento da creche do bairro Moreiras? 2. Há possibilidade de reabri-la tendo em vista o anseio da comunidade do bairro? 3. É viável a continuidade do funcionamento da creche do Moreiras conjuntamente com a creche do bairro Roseiras? 4. Que alternativas a prefeitura pode oferecer às mães enquanto referida creche não é reaberta? Vereador Rodrigo da Imobiliária. Em discussão, requerimento número 32, do vereador Rodrigo da Imobiliária. Essa palavra, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Alexandre Peixinho por 5 minutos. Desde o começo, acho que até do final do ano passado, o secretário determinou algumas ordens e mudou alguns horários de escola, creches, paralisou algumas creches. E o que está acontecendo? Aquela mãe, aquela família que estava organizada no seu trabalho um determinado horário, o que está acontecendo? Hoje tem que sair 3 horas da tarde do emprego, do serviço, para ir buscar a criança, porque o secretário acha que é melhor assim. Entendeu? Então, e a população que se enquadre na vontade do secretário. Eu acho que está errado. Porque nós estamos aqui para servir a população. Eles pagam os impostos para que tenham serviços nossos prestados. Para que seja facilitada a vida dessa população. E não no seu entendimento cultural do secretário, achando isso ou achando aquilo. Então, o problema não é só na escola, é na creche. Criança que está tendo que entrar mais tarde da hora que a mãe tem que ir para o serviço. Ou seja, causou um transtorno para a população, que é onde ele foi contratado para ajudar a população a prestar o serviço com melhor qualidade e atendendo os anseios dessa população. E não no que ele acha que está certo. O secretário da Educação.